Nesta aula, iremos aprender o comando color. O comando é muito simples. A sintaxe dele é color, cor de frente, né, um valor para a cor de frente e um valor para a cor do fundo. Esses valores podem variar de 0 até 15. Vou limpar o vídeo e eu vou atribuir um valor para o color com uma cor de frente. Então, color, por exemplo, 0, 0. O 0 é preto. Vamos imprimir algo, por exemplo, pronto. Se eu rodar o programa, eu vou perceber que nada vai ser exibido, porque a cor de frente é preto, a cor do fundo também é preto, então não vai aparecer nada. Agora, se eu colocar, por exemplo, a cor de frente como 1, aí nós já iremos visualizar alguma coisa. 1, por exemplo, é o azul escuro. Para verificarmos quais são as outras cores, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um Ctrl C e vou fazer uma cópia. Bom, vamos rodar o programa agora e vejamos o que acontece. Reparem que, para cada valor, existe uma cor correspondente. Podemos também alterar a cor de fundo. Então, para a gente visualizar melhor a cor, eu vou fazer o seguinte, vou fazer a seguinte alteração aqui. Ó. Vou colocar assim, ó, 1, isso. Tá aí. Quando eu rodar, ele vai exibir o número correspondente e junto com a palavra Alô Mundo. Pronto, lá. O azul, o 2 e tal. Esse efeito que dá aqui é porque a gente está mexendo com rotinas gráficas. Então, tá dando esse efeito aqui. Qualquer coisa você pode maximizar a janela. Tá? Existe uma outra possibilidade também. Você pressionando Alt junto com Enter, você maximiza a tela e aí você consegue visualizar em full screen. Tá? Alt Enter, ele dá uma suavizada. Aqui está em widescreen, meu computador é aquele que tem 16, né? É aquele padrão de widescreen. Apertando Alt Enter, ele mostra para você numa tela no padrão 4x3, né? Alt Enter de novo, ele suaviza nesse padrão e o Alt Enter ele volta ao normal. Até essas cores que a gente verificou aqui, ó, 20 cores diferentes. Ou seja, eu só alterei o padrão de cor de frente. Vamos fazer o seguinte. Eu vou copiar isso tudo aqui, ó, tá? Ctrl C. Vou colar aqui embaixo, que eu vou fazer o seguinte. O que esse programa vai fazer? Ele vai exibir os padrões de cores de 1 a 15 de frente no fundo 0. O sleep vai dar uma parada. Quando você pressionar alguma coisa, ele vai apagar a tela. Tá? Ele vai limpar a tela. Eu quero limpar a tela na cor de frente 15, branco, com fundo 0. Olha só que interessante, isso é uma maneira de você apagar o vídeo também, né? Apagar a tela numa cor de fundo. E aí ele vai imprimir novamente a sequência, só que a cor de fundo azul escuro. Vamos executar? Bem, então a cor de frente, fundo 0. Quando eu apertar alguma coisa, ele vai dar a cor de frente, fundo 1. Então, note que agora o fundo ficou azul escuro. Reparem que na primeira, o número 1, a cor de fundo é igual à cor de frente, então você não visualiza nada, você não vê nada. A cor de fundo não pode ultrapassar 15. Tá? As cores variam de 0 a 15. A cor de fundo não pode ultrapassar 15. Então, portanto, se você vier aqui e colocar, por exemplo, 16 e for rodar o programa, tá vendo? Quando eu passo para a segunda etapa, ele acusa o erro, ele diz que há uma chamada de função ilegal na linha 36. Como é que eu sei que é a linha 36 se não tem nada aqui em frente? Isso eu não mencionei até agora, mas você já deve ter prestado atenção no IDE do QBasic, que aqui no canto ó, aparece esse númerozinho aqui. Ó. Esse númerozinho 33, 36, 13, tá? Isso significa o seguinte,
Reparem que quando eu mexo no cursor, olha lá, o número está mudando. Esse aí é o número da coluna. E quando eu subo ou desço, esse é o número de linha. Então ele diz para mim em qual linha está o erro. No caso, na linha 36. Então, se eu levar o cursor para cá, lá, exatamente na linha 36. Já a cor de frente pode ultrapassar 15. E quando ultrapassa 15 na cor de frente, o que acontece? Vamos resolver o exemplo, vamos ver o que acontece. Então, o primeiro antes do sleep, primeira sequência, com o fundo antes do sleep, agora eu vou para o terceiro. Note que eu botei o fundo branco, 15, e eu botei a cor 16. A cor 16, note que ele fica piscando, né? O que é a cor 16? Lembra, você pode ir do 0 até 15 na cor de frente. Mas se você bota 16, o 16 corresponde à cor 1, que seria o preto. Só que o preto vai aparecer piscando agora. Se você botar 17, corresponde à cor 2, só que é a cor 2 piscando. Se você botar 18, corresponde à cor 3, só que é a cor 3 piscando. 19, a cor 4, só que é a cor 4 piscando. Bem, então quando você ultrapassa o valor 15, né, então o que acontece? Ele vai mostrar o texto piscando. Isso é muito importante se você quiser colocar, por exemplo, mensagens de alerta. É importante que você faça teste com cores. Eu estou usando o QB64 aqui, mas você pode também rodar o mesmo programa usando o QB45, que vai dar o mesmo resultado. Estou usando 80 colunas, lembra lá? Eu posso usar o modo texto Screen 0 Widget com 40 colunas. E aí ele vai exibir textos bem maiores, o que fica bem mais evidente na hora de você fazer os testes. Então, fica bem melhor. Existe uma forma também de limpar a tela, né? Limpar o vídeo. Se eu quiser apagar o fundo por uma certa cor, né? Setar o fundo com uma certa cor, é só colocar Color, por exemplo. Eu quero que o frente seja branco e o fundo seja vermelho, e botar o CLS logo em seguida. Tá? Então, quando você rodar o programa, ele vai estar exibindo o fundo na cor que você escolheu. Faça os seus testes, tá? Tenta criar aquele menu anterior da aula anterior usando um padrão de cores, com fundo na sua escolha, com a cor de frente, mensagens que ficam piscando, instrução de jogo para alguém, inclusive mudando de algumas páginas, né? Aperte aqui para mudar a página, para continuar lendo as instruções. Tenta fazer alguns exemplos assim. É importante você explorar os estudos.